Olá, pessoas eternas, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à série de mensagens sobre mulheres da Bíblia, que são baseadas justamente nesse livro do Abraham Kuyper, Mulheres da Bíblia. A gente já tem gravado aqui no canal um vídeo, ao total vão ser 70 exemplos de figuras femininas, seus acertos, seus erros, suas virtudes, seus defeitos, né? Tudo que agradou o coração de Deus, que desagradou. E tanto você quanto o homem podem ser sim edificados com essas mensagens, principalmente para filtrar que tipo de relacionamento fraternal, ou você homem, no caso você homem, de relacionamento amoroso você deve iniciar, permanecer, desenvolver, nutrir ou não. Então, sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e hoje 3 figurinhas principais vão ser apresentadas. A figura de Batseba, a figura de Asenate e a figura de Atália. 3 mulheres bíblicas, vamos ver o que cada uma delas tem a nos ensinar. Amém? Roda a vinheta. Certamente você não casaria com alguém que você já sabe que é casada com outra pessoa, né? Assim, ou que dirá de uma mulher que é capaz de aniquilar a própria família em prol do poder. Ou que dirá de casar com uma mulher cuja cultura você nem conhece, né? Você nem sabe qual é a origem dela, os pais. Pois é, nesses 3 exemplos de hoje, para cada situação dessa, a gente vai encaixar uma mulher específica. Mas antes de a gente dar início ao vídeo, te peço uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho, porque ao longo da trajetória do canal eu vou trazer tanto material, né, bíblico, de livro evangélico, de livros que vão edificar a sua vida espiritual. E nessa série de mensagens, vão ser um pouco realmente mais prolongadas. Toda segunda-feira a gente está aqui trazendo o exemplo das mulheres e toda sexta-feira a gente está trazendo o exemplo dos homens, com base no livro de Richard Exley, Homem de Valor. Então, acho interessante que segunda e sexta sejam dias específicos para fazer essas reflexões, porque a base da vida humana são relacionamentos. E você entender a criação de Deus, homem e mulher, é tão essencial que você pode tomar como notas, tomar como bússola sobre que tipo de relacionamento você está desenvolvendo ao longo da tua trajetória. Se vale a pena permanecer com determinado amigo, determinada amiga, se vale a pena avançar no termos de relacionamento para ser algo mais profundo, como um relacionamento amoroso. Então esses vídeos, eles meio que funcionam como filtros que vão te ajudar, não somente a você, estou sendo muito abençoado mesmo, e eu acredito que é o mais legal disso tudo, né? A gente diz, você está aí no YouTube dando material de graça para as pessoas. Pelo contrário, eu estou investindo na minha própria vida, né? À medida que eu estou fazendo essas leituras, refletindo sobre elas, eu estou sabendo lidar com mais maturidade sobre quais tipos ou perfis de pessoas eu devo me relacionar ao longo dessa trajetória cristã e principalmente enquanto ser humano. Então, antes de dar continuidade ao vídeo, te peço a única coisa, né? Como tinha falado, se inscreve no canal, ative esse bendito sininho, porque você vai receber mais materiais semelhantes a esse, que eu tenho certeza vai somar com você. E tudo que agrega com você, a maior forma que você pode me agradecer é fazendo isso. Porque recomendando para mais pessoas, o YouTube vai alcançar mais pessoas, o canal vai crescer e todo mundo vai ser beneficiado. Então, não se esquece, se inscreve, ativa, deixa um comentário sobre o que você achou. Inclusive, se você se encaixa com algum perfil desses, se você, como mulher, né? Amém, irmão? Se você conhece alguém, se citar nomes, né? Que se identifica com o perfil de alguma dessas mulheres que vão ser citadas aqui no vídeo de hoje. Amém? Então, vamos ao vídeo. Batseba, olha só, no livro texto aqui, ele basicamente meio que apela para dizer que Batseba teve a maior parte da culpa, né? Ou foi culpada em relação a tudo que aconteceu. Se você é cristão, recém-convertido, ou se você não é cristão, certamente preciso te situar um pouco mais no contexto, né, dessa história toda. Batseba, na verdade, na Bíblia, ela era já casada com um homem chamado Urias. E ela estava no local errado, na hora errada, vamos dizer assim. E por que no local errado e hora errada? Local errado no sentido de estar exposta. O corpo dela estava exposto, ela está tomando banho. E na varanda, né? Com o céu aberto. Então, meio esquisito isso, né? E é isso que o autor ele começa a questionar. Mas mais errado que ela, e é isso que eu defendo, é o rei Davi. Porque ele, sendo o maior exemplo tanto de referência para Israel, de autoridade, ele deveria estar em guerra. Em época de guerra, o garotão estava lá dando bobeira e viu Batseba se banhando. Então, nessa situação, você já viu tudo que rolou, né? Então, ele trouxe ela para o palácio, teve relações com ela acabou engravidando.
e com base nessa gravidez veio mentira, fez de tudo para que Urias se deitasse com ela para fazer de conta que ele era o verdadeiro pai, foi o maior rolo. Mas com base nesses exemplos a gente vê como princípio fundamental que tudo que começa errado dá errado, termina errado. A gente vê no exemplo de Batseba que começou com algo sutil, traz ela para o palácio, veio conversa. E eu acredito, a Bíblia não relata isso, mas o principal culpado foi o próprio rei Davi por causa de abuso de poder. Ele era rei, mas Batseba não é omissa em relação a isso. Se ela fosse realmente mulher de Deus, ela teria se posicionado, dado a cabeça dela para rolar, mas não caía em pecado com o rei. Nessa situação também a gente vê que um pecado trouxe outro, a gente vê que quis mentir para Urias. Depois dessa mentira a gente vê que o próprio rei Davi fez de tudo para que ele caísse numa emboscada, a vida dele fosse aniquilada, e realmente conseguiu fazer isso e achou que tudo estava bem. Depois veio o profeta Natan, confrontou todo mundo, confrontou o rei Davi, ele se arrependeu, chorou, mas teve consequência. E é o problema, né? A primeira criança que veio à tona, veio a nascer, ela não teve muitos dias de vida, veio a falecer, e a gente vê que a espada não se apartou da casa de Davi, conforme o profeta Natan falou. Então, queridos, lição de Batseba é a seguinte, né? A gente vê que não vale a pena se envolver com mulher casada. É o princípio fundamental que é tomado como nota dessa história toda. Ela também é uma mulher, se você ver lá em Crônicas, que sabe se posicionar em relação aos seus direitos. O próprio rei Davi tinha prometido que o trono seria herdado pelo filho que eles tiveram após esse incidente dessa primeira criança que veio a óbito, que é chamado de Salomão. E o irmão de Salomão, né, o mais velho, quis tomar o trono, né, e ela disse, opa, né, eu preciso alertar o rei Davi porque a promessa dele precisa ser cumprida. E aí, enfim, é um tipo de mulher que sabe se posicionar na hora certa, no momento certo, para usufruir dos seus direitos. Mas em si, os exemplos de vida, como exemplo de vida, Batseba não tem tanto a nos ensinar não, tanto homem quanto mulher. Porque se ela realmente fosse mulher de Deus, ela teria negado, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho, ela teria negado se deitar com o rei Davi. Mas infelizmente a história não relata isso, e tanta tristeza veio à tona por causa de um erro, né? Como seria, eu fico questionando, como é que seria a vida de Davi, o reinado de Davi, se esse erro não tivesse sido cometido por ele? A gente diz assim, a própria palavra de Deus diz que Deus fala que Davi é um rei, um servo, né, segundo o coração dele, mas isso é respaldado porque a Arca da Aliança passou muito tempo fora da cidade santa, né, de Jerusalém. E o rei Davi foi aquele que trouxe a Arca da Aliança para onde Deus queria tanto tempo colocá-la. Então, por causa disso, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, um servo segundo o coração de Deus. Mas teve sim momentos de decepção com Deus, e um deles foi esse. Inclusive, vários salmos que ele escreve justamente com base nessa falha que ele teve com Batseba. Então, observa, uma mulher, né, ela pode ser pedra de tropeço, né, se ela está no local errado ela estava fazendo algo ok, estava se banhando, mas lógico, ela estava se banhando a céu aberto, né, na varanda, então meio que esquisito, no mínimo esquisito. Mas eu não culpo ela como sendo a principal responsável por tudo isso. Eu culpo o rei Davi, sim, porque dá a entender que teve abuso de poder, e dá a entender também que, não sei, se pode ter tido outro tipo de abuso lá quando ela chegou no palácio. A Bíblia não relata. Mas, vida meada, a gente entende que é um tipo de relacionamento que não é segundo o coração de Deus. Azenate, olha só, tem gente que pergunta, onde é que está Azenate na Bíblia? Está em Gênesis. Azenate, na verdade, é um tipo de mulher que foi apresentada a José, né, depois que ele assume como primeiro-ministro, e ele precisa casar. Só que ele não se dá conta de que tanto tempo no Egito fez com que ele esquecesse que era necessário se casar com uma mulher aliançada com um Deus vivo, com Deus de Israel. Então, dá problemão sim. Casar com alguém fora da aliança deu problema lá para José. Tanto que os filhos, os nomes dos filhos dele, os significados, um dos significados de um dos filhos dele é justamente aquele que me fez esquecer da minha descendência, ou me esquecer dos meus pais. Veja, a gente vê que José sofreu muito no Egito, né? Mas ele se esqueceu, ou foi uma tentativa do diabo, personificando na vida de Faraó, implantar a cultura do Egito com força na vida de José. E é um problema, porque quando você se associa com alguém que não tem aliança com Deus, uma das tendências mais fortes é que você se inculture, se amolde aos costumes daquela pessoa que você está se casando.
né? A gente vê que, nesse caso de Asenate, os pais delas, ela cultuava o deus Sol, On. Então veja, uma cultura pagã, cujos pais eram sacerdotes no templo do deus On, fez com que José, se não tivesse a reconciliação com a família dele, ele definitivamente iria esquecer de todos e ia seguir seu caminho. Mas graças a Deus que a família dele, né, aprove a Deus que na época da seca a família dele fosse para o Egito e pudesse encontrá-lo lá, e ele se lembrasse, tivesse misericórdia dos seus, se lembrasse das suas origens. Mas a maior lição disso tudo com Asenate é: com quem você se casa, muitas vezes vai te enveredar por um caminho que vai fazer com que você, se não tiver cuidado, se esqueça das suas origens, se esqueça do seu Deus, se desvie, entende? Então, por isso que a palavra de Deus: andarão pois dois juntos, se não houver concordância. Nesse livro-texto, ele também traz o exemplo de que a própria descendência, né, de Manassés e Efraim, essa descendência de ambos entraram em muitos conflitos, sabe? Muitos desgastes físicos, emocionais, espirituais. Tudo isso poderia ser evitado se José tivesse casado com a mulher certa, uma mulher aliançada com Deus. Tem gente que está vendo o vídeo aqui, eu acredito que já vem um crentão falar que tem que casar com o mesmo perfil de crença. Lógico, é isso mesmo que eu estou afirmando, porque a palavra de Deus respalda que a gente tem pacto de sangue, e hoje é com Jesus Cristo. E é debaixo desse pacto, ou nova aliança, né, que a gente vê que há concordância para se pensar de uma forma uníssona, de uma forma única. Casar fora disso é problema. E esse exemplo de Asenate dá indícios de que a tendência de que quando isso acontece é que você se esqueça do seu Deus. E o último exemplo aqui do vídeo é de Atália. A palavra diz lá em 2 Reis 11:1, e ele traz isso no livro-texto dele, fala o seguinte: vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real, a mulher, o demônio encarnado. Então, tem gente que tem cara de anjo, mas a gente vê que no caso de Atália, ele dá aqui o relato de que Atália aqui, ela na verdade era filha de Jezabel, uma das mulheres mais odiadas da Bíblia, e inclusive uma das mulheres mais sinistras da Bíblia, mais macabras. É um tipo de mulher impetuosa, um tipo de mulher, sabe, manipuladora. Mas é justamente Atália, a descendente de Jezabel. Daí você tira, né? E com base nesse exemplo, a gente vê que tá a mãe, tá a filha. A gente vê que o exemplo da mãe é transferido para a descendência dela. Com base em quê? Com caráter. A gente na Nova Aliança não crê em herança espiritual. A gente crê que se você é nascido de novo, se você está em Cristo, as coisas velhas se passaram. A gente vê que a espiritualidade foi transformada em Cristo. Mas nesse exemplo, a gente vê que a questão do caráter, né, se você não tiver cuidado, ele é transferido de mãe para filha. Então, a Atália em si, gente, ela aniquilou a própria descendência real do próprio filho dela. Tanto que somente um neto, né, se safou dessa situação toda e depois veio a tomar o trono da avó e veio a se posicionar e enfim, ela foi aniquilada também. A gente planta e colhe depois. Então, esse exemplo de Atália dá indícios de que muita mulher aí tem cara de anjo, mas ela tá lá junto do rei, servindo, mas só tá com os interesses pessoais, sabe? Você colocar o poder, as riquezas, você colocar o material acima da sua própria família, cara, daquelas pessoas que te amam, daquelas pessoas que querem estar com você. Mas esse exemplo de Atália é um exemplo bíblico de que existe esse tipo de gente. Existe o tipo de gente que coloca coisas materiais, inclusive o próprio poder, acima das pessoas que têm o seu próprio sangue correndo nas veias. E esse exemplo, nossa, alguém que aniquila a própria família só para assumir o trono, não é alguém de Deus, ok? Então, eu quero que vocês reflitam sobre esses 3 exemplos. Foram 3 sequências negativas, se você prestar atenção, mas que são lições, tanto para homens quanto para mulheres, né? Eu acredito que durante o vídeo você pôde pensar em algumas pessoas, eu pensei em algumas, né? Não vou dizer quem, mas a gente sempre pensa, né? Inclusive, se você vê noticiário de polícia, né? A gente vê vários casos, inclusive, que se assemelham com esse de Atália aí. Então, a Bíblia é muito atualizada, ela é muito atualizada mesmo.
é um livro milenar, né? A gente vê hoje vários casos desse Fique Alerta da Vida, desses noticiários de reportagem aí, vários casos bem semelhantezinhos esse da Atalha aí. Então a Bíblia em si, ela se renova dia após dia, e esses exemplos, infelizmente, devido ao mundo que jaz o maligno, ele se reproduz inclusive nos dias atuais. Mas fica aí, queridos, esses 3 exemplos, espero que vocês reflitam, tenham sido edificados e filtrem. Mas filtre bem mesmo, que tipo de gente entra aí no caminho e na vida pessoal de cada um de vocês. Sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado do vídeo e quero que vocês saibam que vocês são mais que um número, vocês são sempre o melhor de Deus. Então vejo você no próximo vídeo, lá no caso aqui de Mulheres da Bíblia, na segunda-feira, e na sexta-feira a gente tá aí dando continuidade. Se você não viu o vídeo, dá uma olhada lá, Homem de Valor, uma série de vídeos sobre caráter masculino, amém? E toda quarta-feira, vídeos aleatórios sobre livros, textos bíblicos aleatórios que são selecionados aí pelo Espírito Santo de Deus. Vocês são mais que um número, eu amo vocês. Shalom!